Olá! Vamos brincar de adivinhar a sombra de todos esses animais? Essa sombra, você sabe de qual animal é? É da foca! Vamos encontrar a sombra da foca. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de quem é? Tá fácil. É do leão. Vamos achar a sombra do leão? Não, não é essa. Essa também não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? É do esquilo. Vamos achar a sombra do esquilo? Não, essa sombra não é a dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra do esquilo. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do cachorro. Vamos achar a sombra do cachorro. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra do cachorro. Essa sombra, de qual animal será? É do morcego. Vamos achar a sombra do morcego. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? É do golfinho. Vamos achar a sombra do golfinho. Não, não é essa. Também não. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal, você sabe? É da cabra. Vamos achar a sombra da cabra. Não, não é essa.
Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra? Você sabe de qual animal é? É do tigre. Vamos achar a sombra do tigre. Não, não é essa. Também não é essa a sombra dele. Sim, essa é a sombra certa. Esse animal, você sabe qual é? É a raposa. Vamos achar a sombra da raposa. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do macaco. Vamos achar a sombra do macaco. Não. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de que animal é? É o cervo. Vamos encontrar a sombra do cervo? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, que é enorme, de qual animal será? É do elefante. Vamos achar a sombra do elefante. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal? Está fácil, hein? É do cavalo. Vamos achar a sombra do cavalo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra do cavalo. Essa sombra, de qual animal é? É do urso polar. Vamos achar a sombra do urso polar.
Não, não é essa. Também não. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da capivara. Vamos achar a sombra da capivara. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra da capivara. Essa sombra com pescoço enorme, você sabe qual animal é? É a girafa. Vamos achar a sombra da girafa. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra da girafa. Essa sombra é de qual animal? É da vaca. Vamos achar a sombra da vaca. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do urso pardo. Vamos achar a sombra do urso pardo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra do urso. E esse animal, qual será? É o guaxinim. Vamos achar a sombra do guaxinim. Não, essa não é a sombra certa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da baleia. Vamos achar a sombra da baleia. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do burro.
Vamos achar a sombra do burro. Não, não é essa. É parecida, mas não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Agora vamos adivinhar a última sombra. Você sabe de qual animal é? É da zebra. Vamos colocar a zebra na sombra dela. E aí, conseguiu adivinhar todos os animais? Te espero para brincar no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá! Vamos brincar de adivinhar a sombra dos animais. Qual animal será esse? É um hipopótamo. Vamos colocar o hipopótamo na sombra dele. E esse animal, qual será? Isso mesmo, um lobo. Vamos colocar o lobo na sombra dele. Esse animal, a sombra dele é bem grande, hein? É um urso. Vamos colocar o urso na sombra dele. E esse animal, você sabe qual é? É o gorila. Vamos colocar o gorila na sombra dele. E essa sombra grande, você sabe de qual animal é? Isso mesmo, é da baleia orca. Vamos colocar a baleia orca na sombra dela. E essa sombra, qual animal será? É do javali. Vamos colocar o javali na sombra dele. E esse animal, você sabe qual é? É um macaco. Vamos colocar o macaco na sombra dele.
E essa sombra, de qual felino será? É da pantera. Vamos colocar a pantera na sombra dela. E essa sombra? Que grande! Qual animal será? É o elefante. Vamos colocar o elefante na sombra dele. E essa sombra, de qual felino será? É do lince. Vamos colocar o lince na sombra dele. E esse animal, qual será? Um leão. Vamos colocar o leão na sombra dele. Qual será esse animal? É um golfinho. Vamos colocar ele. E esse animal, qual será? Tem asas grandes? É uma águia. Vamos colocar a águia na sombra dela. Que animal será esse? Ele é tão grande. É uma baleia. Vamos colocar a baleia na sombra dela. E essa sombra? Que animal alto? É a girafa. Vamos colocar a girafa na sombra dela. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É do crocodilo. Vamos colocar o crocodilo na sombra dele.
Esse animal, qual será? Ele tem um bico tão grande? É um tucano. Vamos colocar o tucano na sombra dele. E esse animal, vocês sabem qual é? Isso mesmo, é um tubarão. Vamos colocar ele. E essa sombra, de qual felino será? É do tigre. Vamos colocar o tigre na sombra dele. Que animal será esse? Ele tem um chifre tão grande. É um rinoceronte. Vamos colocar o rinoceronte na sombra dele. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É a onça. Vamos colocar a onça na sombra dela. E esse animal, que rabo longo, qual será? É o canguru. Vamos colocar o canguru na sombra dele. E foi muito divertido adivinhar a sombra dos animais. Curta o vídeo, se inscreva. Tchau, tchau! Você é capaz de adivinhar o animal somente pela sombra? Conforme avança o tabuleiro, o grau de dificuldade aumenta. Vamos lá? Essa sombra é de qual animal? É o elefante. Essa sombra, de qual animal é? É da girafa. Esse animal, qual será? É o lobo.
E essa sombra, você sabe de quem é? É do jacaré. Essa sombra, qual animal será? É o tubarão. E essa sombra, você sabe de quem é? É do leão. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Qual animal será esse? É o chimpanzé. E esse animal, qual será? É o urso. De qual animal será essa sombra? É do rinoceronte. Essa sombra, de quem é? É da águia. Essa é uma sombra bem grande. De qual animal será? É do hipopótamo. E essa sombra, qual animal será? É um tigre.
Essa sombra ainda está fácil. Qual animal será? É o tucano. Agora vamos para o nível mais difícil. Que animal será esse? É o lince. Qual será esse animal? É a hiena. Agora vamos para a última sombra. Essa está bem difícil. É um topi. Espero que você tenha acertado todas as sombras. Não se esqueça de se inscrever e curtir. Te espero no próximo vídeo. Até mais!